Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o assunto é topologia DSR ou NPF, como a F5 gosta de chamar, né? Então, já para começar, a gente vai olhar aqui a topologia. Deixa eu pegar aqui a minha ferramentinha caneta. E hoje, como é que a coisa funciona? O cliente está numa nuvem aqui, tá? Ele vai bater no nosso roteador 1. O nosso roteador 1 tem uma perna na VLAN 1598, que é essa rede aqui, 10.122.18.0/23. E o IP de destino que o cliente está tentando acessar é esse cara aqui. É um virtual server final 200 que existe lá no BigAP. Como é que é o fluxo agora sem nenhuma mexida? Então, o roteador entrega para o BigAP tem um virtual server tradicional. A gente já vai olhar esse virtual server como está configurado lá. Ele vai receber esse tráfego Delmet e quem atende, o pool que atende esse virtual server é esse cara aqui, server green, tá? Que também tem uma perna nessa VLAN 1598, tá? Então, o BigAP vai fazer o nosso famoso DNAT, que ele só substitui o IP de destino do VIP pelo IP de destino desse cliente aqui, desse servidorzinho aqui. Então, ele faria a devolução desse tráfego para esse cara, mas o IP de origem ainda é o nosso cliente aqui, e o IP de destino é o novo IP desse servidor, né? Esse servidor vai receber esse tráfego como se nada tivesse acontecendo, tá? Ele vai processar, vai olhar a tabela de roteamento dele, que hoje o roteador, o default gateway é o roteador 1, e ele vai devolver esse tráfego para o roteador, tá? E esse tráfego naturalmente vai ser devolvido para o cliente. Só que o que acontece? Esse cliente iniciou a conexão para esse IP, o IP do VIP, e não para o IP do servidor, que é esse cara daqui. Então, já quando esse tráfego for devolvido, esse cliente vai falar, olha, não estou tentando falar com você, né? E vai cancelar o fluxo, vai dar um reset nessa conexão. Isso daqui é a famosa assimetria que a gente conhece, né? Naturalmente você deve estar pensando SNAT. O SNAT aqui resolveria todo esse problema, só que a gente hoje não está falando de topologia one-arm. A gente está falando de topologia NPF ou DSR, que é Direct Server Return, tá? Vamos olhar a configuração do nosso virtual server e dos nossos nodes e servidores para a gente ver que está tudo do jeito que a gente falou que está. E aí a gente vai ver dando problema. Aí no segundo vídeo a gente vai ver como consertar essa loucura toda, tá? Então, deixa eu ocultar isso daqui. Vamos olhar agora como é que tá isso daqui. Então, Node eu tenho o green, tá? 10.122.18.128, normal, beleza? O pool também é um pool normal, que dentro só tem o nosso servidor green escutando na porta 80, tá? E o nosso virtual server, mais uma vez, deixa ele carregar aqui, que está lento. Então, o nosso virtual server www, ele é um virtual server do tipo Performance Layer 4, ou seja, não tem nada de demais. O IP do nosso VIP, tá? Porta 80, tem o profile Fast Layer 4 padrãozão da caixa, está habilitado lá na VLAN 1598 e por fim aponta para o pool green, que só tem aquele node, tá? Vamos olhar agora a configuração do servidor. Então, se eu vier aqui e der um IP ADDR, a gente vê que esse cara tem só uma perna, né, lá nessa rede 1598 que a gente falou, tá? E a gente tem uma única rota default apontando para o IP do nosso roteador. Eu esqueci de mostrar, a gente vem rapidinho aqui, ó, a parte de network, o BigAP só tem um self que não é o 1, é o 10, tá vendo? Ele só tem uma perna lá, beleza? Então, voltando aqui para o nosso servidor, o meu default gateway é o ponto 1, que é o roteador, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu vou subir um TCP dump aqui, que ele vai escutar em qualquer interface, somente porta 80, os primeiros 10 pacotes, e eu quero ver as interfaces de saída de tráfego. E vou fazer a mesma coisa no nosso amigo BigAP, tá?
porta 80, quero ver as interfaces de saída, somente os 10 primeiros pacotes. Vou voltar para o nosso browser aqui, abrir uma aba anônima, 10.122.18.200. Dou Enter, vê que o browser fica tentando, né? Nada acontece, ainda mais se a gente pensar que isso é um Virtual Server de Performance Layer 4, a resposta já tinha que ter aparecido para a gente, até que ele apresenta um erro. Vou fechar aqui a minha aba anônima, vou voltar para as capturas. Elas até pararam porque foram só os 10 primeiros pacotes. Vamos começar pelo BigAP. O que o BigAP está vendo? Assim, olha, ele recebeu uma tentativa de SYN, né? Esse é o IP do cliente, 10.55.170.111, tá? E ele recebeu como destino 280, que é o IP do VIP. Na sequência, ele já mandou também na VLAN 1598, e aqui ó, o IP de origem do cliente preservado, né? O IP de destino não. O IP de destino ele já fez o DNAT padrão, então é o 10.122.18.128 na porta 80. Mandei o SYN para frente. Percebe que eu nunca recebo uma resposta. Eu tento isso algumas vezes até falhar, tá? E o que a gente está vendo lá no servidor? O servidor é a mesma coisa, cara. Ele recebeu aqui um SYN vindo do cliente, ou seja, o IP de origem preservado, o IP de destino dele mesmo, né? O IP de destino do servidor, que é o final 128 na porta 80. E você vê que ele responde, ele fala, olha, ele manda com o IP de origem dele para o cliente o SYN-ACK. Só que aqui é onde tem o problema da assimetria. O cliente está esperando o IP do VIP na resposta, porque ele iniciou a conexão com o IP do VIP. E ele está recebendo uma resposta de um cara que ele não faz ideia quem é, que é esse 10.122.18.128, que é o servidor. Por que isso acontece? Se a gente voltar lá na nossa topologia, é aquela explicação que eu dei. Então, a gente tem a resposta do servidor direto para o cliente, sem nunca passar no BigAP, para o BigAP desfazer o DNAT com o IP do VIP. E aí a gente tem problema, né? Isso daqui, se você pensar, é o clássico problema que o SNAT resolveria, mas a gente não quer usar SNAT. A gente aqui está tentando fazer uma outra topologia. Agora a gente vai continuar o nosso artigo e no outro vídeo de explicação a gente vai ver como contornar isso daqui para mesmo com essa simetria o tráfego funcionar corretamente. Então aguardo vocês no próximo vídeo e até breve.